gravação. Agora. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos a esse segundo dia. Espero que vocês aproveitem, como aproveitaram ontem, interajam bastante. A gente vai colocar o formulário de presença no chat já, o primeiro, né, o de início, e a gente vai iniciar com a doutora Raíssa Miranda. Pode começar, professora. Espera aí que eu vou logo colocar aqui para compartilhar. Enquanto isso, eu posso apresentar a senhora, então. Tá. Bom, a professora Raíssa Miranda é formada em Medicina pela Universidade Federal do Pará. Ela fez residência em Medicina de Família pela Universidade Estadual do Estado, Universidade Estadual do Pará. Atualmente, ela é professora da Federal, da UFPA, professora da Unifamais e professora do CESUPA também. Ela é médica de família, além disso, ela é médica de família em uma UBS, aqui do município de Belém, e também é co-orientadora da nossa liga. Posso começar, Vitória? Vitória? Professora. Oi? Pode iniciar. Pode sim. Tá me ouvindo? Tá bom o áudio? Sim, tá tudo certo. Tá. Então, gente, boa noite. Como a Vitória me apresentou, eu sou a Raíssa, sou médica de família e comunidade, atuo como médica na UBS Condor, na atenção primária à saúde. Sou professora nos cursos de medicina da UFPA, do CESUPA, da Unifamais, e atuo como preceptora no programa de residência médica em medicina de família e comunidade na UFPA também, tá? Boa noite para vocês. Eu queria agradecer a participação de todos vocês aqui hoje à noite, agradecer também pelo convite das meninas por estar fazendo parte dessa primeira jornada de saúde mental que a Liga tá realizando. E eu espero que vocês aproveitem e sempre que precisar parar, quiser perguntar alguma coisa, tirar dúvida, pode perguntar, tá? Se eu estiver falando muito rápido também, se quiser que eu fale um pouco mais devagar, enfim, o que quiser, pode falar, tá bom? Então, vamos começar. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre somatização e sintomas sem explicação médica. A primeira coisa que eu queria falar para vocês, antes da gente começar essa aula, é que a gente não vai falar sobre tratamentos de sintomas sem explicação médica, tá? Não existe esse tipo de tratamento. Então, a gente vai tentar ao máximo aqui contextualizar, mostrar para vocês algumas situações que acontecem no nosso dia a dia, tá? Voltado principalmente para toda uma equipe de saúde, não só a atuação médica em si, para que a gente possa estar atuando de forma conjunta e estar realizando um tratamento adequado para esses pacientes, tá? Então, somatização e sintomas sem explicação médica tem alguns aspectos chave que vocês precisam saber inicialmente, né? São pessoas com sintomas sem explicação médica e são pessoas frequentes na prática assistencial. Todos os dias, praticamente, a gente atende pacientes que têm sintomas que não apresentam, que a gente não consegue identificar a origem, que a gente não sabe por que eles estão acontecendo na vida daquela pessoa, mas eles são extremamente frequentes. A gente encontra diariamente 2, 3 pacientes de 10 com sintomas dessa forma, evoluindo dessa forma, que procuram atendimento médico para estar encontrando uma explicação, está encontrando algum tipo de assistência, tá? Geralmente, esses pacientes, eles apresentam alguma forma de sofrimento emocional, tem algum tópico ou alguma situação chave importante que está afetando aquele paciente de forma emocional, afetando a saúde mental dele, para ele estar evoluindo com esse tipo de sintoma. E aí a gente esse paciente ele tem a necessidade de um diagnóstico e um cuidado adequado, para que ele não vá desencadear outras doenças e fazer com que aquele quadro dele piore ainda mais, tá?
Então, a gente tem para utilizar na hora da nossa prática de atendimento, seja médico, seja enfermeiro, seja outro profissional de saúde, a utilização do método clínico centrado na pessoa, que eu acho que vocês já devem ter escutado em algum momento. Esse método ele é fundamental para a gente estar atendendo esse tipo de paciente, porque ele é totalmente voltado para o cuidado integral do paciente, para a gente estar avaliando o paciente como um todo, para estar avaliando tudo que interfere na vida desse paciente. É de extrema importância que a gente consiga acolher, escutar e elaborar, junto com esse paciente, a identificação desse sofrimento emocional que ele está apresentando e tentar identificar o que aquele sofrimento representa na vida dele, como ele entende aquilo ali, tá? É necessário que a gente faça também uma avaliação sistêmica com abordagem familiar, a gente precisa entender o meio que aquele indivíduo está inserido, a gente precisa entender o que ele tem, onde ele mora, o que ele faz, quais são as atividades diárias dele que vai interferir diretamente na saúde mental dele, interferir diretamente na saúde física dele. A gente precisa também avaliar todos os fatores de risco associados que vão aumentar esses sintomas na vida daquele paciente. E também é preciso que a gente estimule grupos de apoio e atividades de reforço, de autoestima, empoderamento, que são de extrema importância, são instrumentos de extrema importância para estar melhorando esses sintomas sem explicação na vida desse paciente, tá? Então, do que se trata a somatização, do que se trata os sintomas sem explicação médica, né? São sensações somáticas anormais, que são extremamente comuns na vida de todas as pessoas, de um modo geral, tá? A gente tem muitos estudos que mostram, hoje em dia, que a maioria das pessoas tem pelo menos uma sensação somática a cada 7 dias, e essas sensações somáticas, elas vão desaparecendo espontaneamente, sem que a gente precise fazer tratamento, ou que a gente precise procurar alguma coisa que vá nos auxiliar para que ela desapareça espontaneamente. Vocês precisam saber que as sensações físicas anormais, elas são causadas por alterações somáticas normais que acontecem na nossa vida, por doenças somáticas e diferentes tipos de sofrimento emocional. Então, por exemplo, assim, eu estou triste hoje, eu fiz uma prova, eu estava muito preocupada com essa prova, e aí eu acho que eu não fui bem, e eu me dediquei muito para que eu me desse bem, e eu não fui bem, e aí eu cheguei em casa com uma dor de cabeça muito intensa, com dor no corpo, fadigada, me sentindo mal. Então, isso é uma sensação física anormal que eu estou sentindo. É uma somatização do que eu estou sentindo em relação àquela prova que eu precisava me dar bem, que eu me dediquei, mas que infelizmente eu não consegui alcançar aquele resultado, né? Então, a gente tem a tristeza e a angústia como sentimentos chaves nessa questão da somatização. E, geralmente, esses pacientes que estão tristes ou que estão angustiados com alguma coisa, eles vão evoluir com aperto no peito, corpo dolorido, dificuldade de respirar ou muito cansaço, tá? E a gente tem, principalmente, com mais frequência, as síndromes ansiosas e depressivas. A gente vai ter aquele paciente ou aquele indivíduo que procura uma assistência evoluindo com sintomas de ansiedade, preocupado, com taquicardia, que eles falam muito, a batedeira no peito, né? Eles reclamam muito, estão extremamente nervosos, às vezes com humor deprimido por alguma coisa que está acontecendo na vida dele, ou humor deprimido também porque não consegue diagnosticar, não consegue saber de fato o que ele tem, e aí ele evolui dessa forma também. Tá? E aí a gente precisa estar sempre conversando, tentando entender o que está acontecendo na vida dessas pessoas, tá? A gente tem como sintomas principais, como eu já falei para vocês, o cansaço, a astenia, a fadiga, a palpitação, as dores, de um modo geral, dispneia, que é a falta de ar, sudorese de extremidades e alguns outros sintomas que a gente vai ver lá na frente, tá? Então, a gente tem sintomas físicos difusos, pouco definidos e sem explicação. A gente não consegue identificar de onde eles vêm, por que eles acontecem, por que está acontecendo, o que foi o fator desencadeante para que aquilo aparecesse na minha vida. E a gente tem uma certa rejeição pelos profissionais quando a gente pega esses pacientes que chegam até o consultório, que chegam até a busca de alguma assistência para tentar saber o que está acontecendo na vida dele, né?
A gente tem muitos profissionais, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, que acabam rejeitando, acabam criando uma certa aversão a esses pacientes, porque eles chegam no consultório sem saber identificar as coisas, sem saber relacionar, sem saber quando começou, sem saber o tempo, sem saber como acontece, e aí a gente acaba taxando aquele paciente como um paciente poliqueixoso. Eu sempre falo nas nossas aulas de práticas, nos nossos encontros, que eu não gosto quando os alunos se referem ao paciente como paciente poliqueixoso. Às vezes vocês falam assim, esse paciente é muito difícil, doutor, ele é muito poliqueixoso. Na verdade, esse termo poliqueixoso, ele acaba sendo um termo pejorativo quando a gente se refere a um paciente utilizando ele. Por quê? Porque aquele paciente, ele não é poliqueixoso porque ele quer. Ele não tem todas aquelas queixas na vida dele porque ele quer. Porque, com certeza, ele não quer estar doente. Ele não quer estar naquela situação. Então, se ele é poliqueixoso, alguma coisa por trás está acontecendo na vida dele que a gente precisa identificar. E não classificar, taxar ele como um poliqueixoso, que a gente precisa resolver todas as queixas. Na verdade, a gente tem uma queixa base que a gente precisa identificar. Quando a gente identifica essa base e consegue resolver, a gente acaba perdendo todas essas queixas que ele está relatando para a gente. Então, não é um termo muito legal da gente utilizar, para quem utiliza, para quem se refere. Existem profissionais também da saúde que acabam se referindo a pacientes dessa forma, mas não é interessante que a gente use esse termo, porque ele acaba sendo um termo pejorativo, ele acaba sendo um termo que vai diminuir aquela pessoa e vai deixar de dar importância para o que ele está sentindo naquele momento, tá? Então, esse paciente que ele é taxado como poliqueixoso, geralmente ele está buscando por vários profissionais de saúde. Geralmente ele já foi num cardiologista, num endocrinologista, num oftalmologista, num dermatologista, já foi numa fisioterapia para melhorar a questão da dor, já foi numa terapia ocupacional para tentar melhorar, já fez uma terapia comunitária, já fez práticas integrativas e complementares e nada melhora. Então, é um paciente que ele já buscou várias alternativas para melhorar e ele não está conseguindo melhorar. E a gente tem no médico de família e comunidade, a gente encontra a capacidade dele escutar, dele entender o que está acontecendo na vida daquela pessoa. Então, é uma das características, é uma das funções do médico de família e comunidade, estar apto para ouvir a queixa e avaliar adequadamente o que está preocupando aquela pessoa, o que está acontecendo diretamente na vida daquela pessoa, tá? Então, a gente tem alguns estudos que também mostram que 50% dos usuários atendidos na atenção primária à saúde por estratégias de saúde da família apresentam esse tipo de sofrimento, tá? E dentro desses 50% de usuários, 35% vão evoluir com alterações de intensidade grave, que são aqueles pacientes que eles buscam tanto por uma resposta, por que eu estou sentindo isso, e eles acabam encontrando outras coisas, acabam fazendo tantos exames especializados, indo em tantos especialistas, e acabam desencadeando outras doenças que eles não tinham antes, e começam a ter por conta do que está acontecendo, né? E geralmente são pacientes que acabam preenchendo critérios para transtornos mentais dos mais diversos possíveis, depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, por aí vai, tá? Então, a gente tem 2 grupos de pacientes somatizadores que vocês precisam entender. A gente tem o primeiro grupo, que acredita que a somatização é um fenômeno de características agudas associadas a sofrimento emocional inespecífico e transtornos mentais comuns, que seria a depressão e a ansiedade. E a gente tem o segundo grupo, que acredita que a somatização é um processo psicopatológico estruturado, de curso crônico, com evolução e prognóstico frequentemente negativos, que são aqueles pacientes que buscam, que não acreditam que não tem uma resposta para aquela doença e acabam acreditando que existem várias doenças associadas, aí não consegue sair do médico e é uma busca constante por assistência, por auxílio, por apoio e nunca consegue resolver. Geralmente esse segundo grupo não aceita que tem uma questão mental por trás, um sofrimento emocional mental por trás,
e quer porque quer encontrar uma causa orgânica para aquilo ali, tá? Então, sobre os somatizadores agudos, que são os pacientes que acreditam que tem um fator emocional associado, são pacientes que estão vivendo em situações de sofrimento emocional de alguma forma, seja com a família, com o trabalho, condições socioeconômicas. São pacientes que buscam por profissionais na atenção primária à saúde como fonte de apoio e cuidado. São pacientes que geralmente chegam na unidade, eles querem ser ouvidos, eles querem conversar, eles querem falar sobre alguma coisa, eles querem chorar, tá? São pacientes que geralmente vão apresentar uma remissão espontânea daquilo ali, vão evoluir a cada consulta de forma natural, vão se sentir bem depois de conversa, depois de apoio, tá? São pacientes que querem e que buscam profissionais que saibam trabalhar com a escuta ativa, que buscam aqueles profissionais que deem preferência para o diálogo no momento da consulta. É importante que o profissional que está atendendo aquele paciente, ele entenda a narrativa daquele paciente, ele entenda o que aquele paciente está querendo mostrar para ele, tá? Esses profissionais, eles precisam aprender a lidar com a multiplicidade das queixas, como eu falei para vocês, geralmente são pacientes que são taxados como poliqueixosos. A gente costuma fazer sempre uma listinha de problemas e tentar mostrar para o paciente o que ele está trazendo e elencar, né, eleger o que é prioridade ali para a gente estar cuidando, tá? A gente tem também uma mistura de sintomas físicos não específicos associados a essa parte emocional, e a gente necessita diagnosticar e tratar adequadamente para que o paciente evolua com uma melhora, tá? E o que seriam os somatizadores crônicos? São pacientes que apresentam transtornos mais graves, são portadores de transtornos somatoformes e dissociativos, de acordo com o CID-10, ou transtornos de sintomas somáticos, de acordo com a nova classificação do DSM-5, tá? São pessoas que apresentam qualquer número de sintomas somáticos acompanhados por pensamentos, sentimentos e comportamentos excessivos relacionados aos sintomas somáticos, ou seja, é aquele paciente que ele está extremamente preocupado com o que ele está sentindo, ele está extremamente nervoso, ansioso, agitado, ele tem que encontrar uma causa para aquilo ali que ele está sentindo, tá? São preocupações associadas principalmente com a questão da saúde física em si. Geralmente a gente encontra nesses pacientes as famosas síndromes funcionais, que é a fibromialgia, síndrome do colo irritável, fadiga crônica, dores pélvicas e torácicas atípicas, tá? E tem uma interação entre o sofrimento mental e as alterações orgânicas, só que a gente não consegue compreender essa interação, a gente não consegue justificar aquilo ali para esse paciente, tá? São pacientes, os somatizadores crônicos, que acabam desenvolvendo um comprometimento grave das atividades sociais e profissionais. São pacientes que acabam perdendo aquele convívio social, acabam perdendo aquela interação com a família acaba perdendo a paciência também com muitos desses pacientes. São pacientes que recusam a associação entre suas queixas e problemas psicossociais, como eu falei para vocês, eles não acreditam que seja algo relacionado à saúde mental, eles querem achar uma causa de qualquer jeito, não aceitam as explicações dos médicos e acabam evoluindo para o papel de doente mesmo, né? E acabam ganhando de forma secundária outras patologias e sendo taxados como doentes crônicos, que necessitam de outros cuidados, quando, na verdade, o problema está mais relacionado à questão da saúde mental em si, tá? Então, o que pode ocasionar essa evolução para essa cronicidade nessa questão da somatização? É difícil a gente definir com clareza, né, o que vai ocasionar esse processo todo de somatização para a evolução de forma crônica, mas a gente tem uma contribuição de fatores emocionais que são super evidentes. Então, até aquele paciente que ele não acredita que tem a parte da saúde mental associada, quem está de fora, quem está observando ele, consegue identificar que tem alguma coisa alterada aí, que tem alguma coisa errada, que está faltando alguma coisa, tá?
E a gente tem outros fatores de risco também associados que vocês precisam estar aprendendo a identificar. A gente tem o padrão cultural, o padrão de atribuição, o papel de doente, o baixo apoio social, a história de doença na infância, o papel do profissional e do sistema de saúde e os traumas e abuso físico e sexual, tá? Então, a gente vai falar agora um pouquinho sobre cada fator de risco desse aqui que eu falei para vocês, tá? O que seria o padrão cultural? O padrão cultural, a gente observa que esses pacientes, eles vão se caracterizar de acordo com a cultura que eles têm. Por exemplo, eu tenho pacientes que evoluem com uma somatização no Brasil, pacientes que evoluem com uma somatização na Argentina, pacientes que evoluem com uma somatização nos Estados Unidos, mas baseado na cultura que ele está inserido, tá? E o médico de família e comunidade, ele tem que ter um domínio em relação à competência cultural. O que seria a competência cultural? Ele precisa conhecer aquele meio, ele precisa estar inserido diretamente dentro daquela comunidade que ele está assistindo. Ele precisa conhecer o meio que está ali, o meio que os pacientes dele estão inseridos, para ele poder entender como aquela questão cultural vai interferir diretamente na saúde do paciente, tá? Não só o médico de família, como eu estou falando para vocês, a equipe multiprofissional, de um modo geral, a equipe da estratégia de saúde da família, o enfermeiro, o agente comunitário de saúde, o fisioterapeuta, o educador físico, o nutricionista, ele precisa ter essa competência, ele precisa saber o que é a competência cultural para ele poder estar ajudando esse indivíduo, tá? Padrão de atribuição, o que seria isso? O padrão de atribuição, ele é uma construção de explicações para essas sensações, né? Um modelo explicativo, é aquela ideia que o paciente tem da doença dele, tipo assim, doutor, eu tô com pressão alta, mas a minha pressão só é alta porque o meu filho foi preso, e aí toda vez que ele é preso, a minha pressão aumenta, entendeu? Então, é o modelo explicativo daquele paciente, é a maneira que ele encontra para explicar aquela doença na vida dele. Geralmente, esse paciente, ele vai buscar por apoio, tá? E ele vai depender diretamente da atribuição que ele está dando, para a justificativa que ele está dando para o problema dele, tá? Então, em relação às atribuições, a gente tem 3 padrões. A gente tem o somatizador, o psicologizador e o normalizador, tá? Vou explicar para vocês o que é cada um. O normalizador, ele vai explicar o que está acontecendo na vida dele, mas ele vai achar aquilo ali normal. Ele vai achar uma justificativa para aquele sintoma, para aquela situação, mas ele, na cabeça dele, ele sabe que aquilo ali vai passar, que é uma condição normal. Por exemplo, comi algo que não me fez bem, dormi de mau jeito, e aí por isso que ele está com uma diarreia, por isso que ele está com uma dor nas costas. O somatizador, ele vai tentar justificar aquilo ali, ele vai tentar justificar o que ele está sentindo através de alguma doença. Então, ele vai buscar uma doença, ele vai querer tratar essa doença para melhorar o que ele está sentindo. Então, ele vai chegar e vai falar, olha, eu estou com uma infecção intestinal, eu estou com um problema na coluna, por isso que ele está sentindo dor, por isso que ele está com diarreia. Ele não está com dor nem com diarreia por algum problema psicológico, por algum estresse, alguma coisa do tipo. Não, ele está com alguma doença e ele precisa resolver. E o psicologizador, ele vai te mostrar mais a sensação emocional que ele está sentindo daquilo ali. Então, ele vai te dizer que ele está com medo, ele vai te dizer que ele está tenso. Geralmente, o somatizador e o psicologizador, eles vão buscar ajuda, eles vão buscar o apoio da equipe de saúde da família. E o normalizador, não, ele vai ter uma resolutividade espontânea, tá? Outro fator de risco seria o papel do doente, tá? Que é aquela identidade que aquele indivíduo cria sobre ele, que seria a identidade de doente com comportamento anormal de dor, busca de isenção de responsabilidades, percepção negativa de sua saúde. A gente cansa de encontrar, às vezes, no ambulatório, pacientes que chegam lá, estão com algum tipo de dor e falam assim, doutor, eu quero uma consulta porque eu quero um laudo para o INSS, porque eu quero ficar isenta do meu trabalho, preciso ganhar um benefício porque eu não consigo mais trabalhar. Tá,
você até pode ter alguma coisa que você não consiga, que te impossibilite de trabalhar. Mas a gente sempre tem um fator emocional por trás que está impossibilitando também. Então, a gente precisa primeiro avaliar isso daí, para depois ter certeza que realmente aquela pessoa não consegue exercer as responsabilidades dela, tá? A gente tem a questão do baixo apoio social, que seria a ausência de outras formas de se conseguir apoio social, de ter uma atenção, ajuda, uma rede de apoio adequada, a própria família mesmo, a questão do isolamento social, o aumento da procura por serviços de saúde. A gente encontra muitos pacientes que vão toda semana na UBS. Toda semana tem consulta, ou pelo menos uma vez por mês estão lá. Então, alguma coisa está errada aí. Por que aquele paciente está indo toda semana? O que é que está faltando na casa dele? O que é que está faltando de apoio para ele? Porque não tem alguma coisa errada, né? Aí a gente consegue identificar dessa forma. Tem a história de doenças na infância, a gente tem aquele paciente que geralmente foi internado muitas vezes quando era criança, teve muitos adoecimentos, aí tem aquele reforço ao papel do doente causado pelo aumento da atenção no momento da doença física. Então, é aquele indivíduo que ele evolui para a fase adulta acostumado a ter esse excesso de atenção, porque durante a infância dele ele foi internado muitas vezes, ele ficou doente muitas vezes. Então, ele necessita daquilo ali, porque ele cresceu vivendo daquela forma, tá? E qual seria o papel do profissional e do sistema de saúde? Como profissional e como sistema de saúde também podem ser grandes fatores de risco. Porque a gente tem uma demanda complexa, a gente tem muitos pacientes, eu acho que quase 90% dos pacientes têm alguma situação ou algum processo de somatização, e é uma demanda muito complexa, porque a gente não consegue encontrar uma causa, a gente não consegue encontrar uma justificativa, uma explicação, então o diagnóstico ele fica cada vez mais difícil, a gente não consegue, às vezes, estabelecer um diálogo, até mesmo com a própria equipe, a equipe não consegue entender também o que está acontecendo, e a gente tem inúmeras investigações clínicas. Põe aquele paciente para fazer um eletro, um eco, um Holter, um mapa, um teste ergométrico, por que ele está com aquela dor torácica? E aí todos os exames normais. Então, não tem uma explicação, entendeu? Aí a gente tem um referenciamento a inúmeros especialistas, manda para o cardio, manda para o cirurgião torácico, manda para o pneumologista para ver o que tem, e tudo normal o tempo todo, e aí a gente acaba gerando um alto custo associado a essas pessoas, os maiores riscos de iatrogenia e insatisfação de todos os lados, porque acaba que o profissional que está assistindo aquele paciente, ele fica insatisfeito, porque ele não consegue identificar aquilo ali, ele não consegue identificar uma causa, e o paciente também fica insatisfeito, porque ele não encontra aquela causa, né? E aí acaba sendo uma batalha fadada ao fracasso, ao insucesso, porque você não acha nada. E você quer achar. Você, como profissional, quer achar, e o paciente, como doente, que ele está inserido, ele quer achar. Aí a gente fica nesse conflito durante os atendimentos, tá? Eu coloquei aqui para vocês dois parágrafos que eu achei, assim, muito importante para vocês terem noção de como isso funciona, né? Qual seria a relação do profissional e do paciente naquele momento, naquele atendimento. Então, a gente tem os profissionais de saúde, por terem dificuldades em lidar com os aspectos subjetivos do sofrimento de seus pacientes, eles tendem a acatar e a aceitar melhor as queixas físicas dessas pessoas, o que funciona como importante reforço desse padrão de comportamento nos indivíduos. Então, ao invés de eu buscar uma resposta para aquilo ali, uma resposta subjetiva, eu acabo aceitando o que aquele meu paciente está dizendo e eu acabo incentivando aquele comportamento dele, porque eu não quero ter trabalho, eu não quero discutir com ele, porque ele não vai aceitar que é um fator emocional por trás, tá? Uma outra situação que acontece muito, que eu coloquei nesse segundo parágrafo, é que os problemas estão mais nos profissionais que nos pacientes. Os clientes, eles apresentam queixas psicológicas, falam dos seus problemas, entremeados com as queixas físicas, sem explicações médicas, mas os médicos só valorizam as queixas físicas. E esse processo de cuidado acaba reforçando a apresentação
e a somatização disso daí, tá? Só um instantinho, gente. Desculpa, só um instantinho. Pronto. Desculpa, voltando. Sim. Então, a gente tem um problema muito grande nos próprios profissionais de saúde mesmo, que acabam deixando a desejar em relação a isso. Acabam incentivando, buscando cada vez mais exames, cada vez mais explicações, acabam deixando de lado as queixas psicológicas porque não tem a paciência, não tem a questão da fala, a questão da conversa, a questão da maior interação no momento da consulta, e aí isso tudo acaba acontecendo e o processo de adoecimento ele acaba aumentando cada vez mais, tá? Em relação aos traumas e o abuso físico e sexual, o que a gente tem? A gente tem uma alta frequência de relatos de traumas nas unidades de saúde, na atenção primária à saúde, por conta do meio, das condições socioeconômicas que aquela população está inserida. A gente tem traumas físicos, psicológicos e muitas histórias de abusos sexuais, e aí aquele paciente acaba evoluindo com dores, com fadiga, com cansaço, com até problemas relacionados à questão física mesmo, por conta dos abusos, e eles não conseguem associar isso a esses eventos na vida deles. Eles acabam associando a doença mesmo, porque acaba sendo mais fácil associar a doença do que falar o que está acontecendo na vida deles, né? Então, a gente tem uma relação muito grande com dor, assim, de qualquer origem, em qualquer local do corpo. A gente tem a questão dos transtornos de estresse pós-traumático também, por conta de alguma coisa que está acontecendo na vida dele, ele acaba evoluindo com esse estresse. A gente tem a capacidade de estruturação de respostas neutralizadoras diminuída, o que seriam essas respostas neutralizadoras? Seria como se o paciente ele não conseguisse criar uma barreira para aquele fator que gera aquele transtorno para ele, entendeu? Ele não consegue resolver, ele não consegue encontrar o que vai fazer ele melhorar. Ele aceita. Ele acaba se diminuindo na frente daquele problema e ele aceita. Ele não consegue fazer algo, ele não tem forças para fazer algo. E aí tudo isso reforça a questão da somatização. Ele acaba evoluindo com dores, com sofrimentos secundários, orgânicos, ele acaba tentando encontrar doenças para poder justificar aquilo ali, quando na verdade aquilo ali está relacionado à questão traumática que ele está vivendo, a questão de violência, a questão de abuso e por aí vai. Então, a gente tem como situações principais nas comunidades, que a gente encontra muito, as situações de submissão, violência e a incapacidade daquela pessoa reagir àquilo ali, tá? Então, o que eu vou fazer diante de todos esses pacientes, diante de todos esses problemas? A gente vai tentar utilizar sempre o método clínico centrado na pessoa, como eu falei para vocês inicialmente, que vai facilitar a sistematização de todos esses sintomas, porque é um método que ele te aproxima do paciente, que ele vai te levar a entender tudo que está envolvendo aquele paciente naquele momento, tudo que está gerando aquilo ali na vida dele. A gente tem como ferramentas para identificar esses problemas, o genograma, o conhecimento das crises do ciclo vital e o ecomapa, que a gente pode estar também fazendo durante a consulta. A gente sempre tem que tentar compreender o universo psicossocial da pessoa, o que acontece dentro daquela casa, como são as relações de trabalho, como são as relações de trabalho, como são as relações daquela pessoa com a família, com os amigos, com as pessoas da rua. A gente precisa de uma boa anamnese e de um bom exame físico, tá? Para descartar outras causas também.
E a gente precisa ter muito cuidado com os exames complementares, como eu já falei para vocês, para a gente não estar solicitando muitos exames sem necessidade, gerando um alto custo para aquele paciente, deixando ele cada vez mais ansioso, porque ele não encontra uma justificativa para o problema que ele tem. Então, qual seria a minha conduta proposta para esses pacientes? Inicialmente, eu preciso tratar os transtornos mentais associados, né? Então, a gente encontra muito nesses pacientes que estão somatizando os sintomas, a questão da depressão e da ansiedade. Nos atendimentos dentro da unidade, a gente utiliza muitas escalas de depressão, as escalas de ansiedade, para estar identificando, né? Para estar pontuando isso daí e está tentando encontrar um tratamento mais adequado. A gente tem um sofrimento sob forma de queixa física, como eu já falei para vocês também. Geralmente, eles não associam tanto a questão mental, eles associam mais a questão física. E aí, quando necessário, a gente precisa estar utilizando, sim, medicações antidepressivas e ansiolíticas, porque elas são fundamentais para a gente estar diminuindo essa quantidade de sintomas na vida daquela pessoa, tá? Como fazer uma abordagem terapêutica para aquela pessoa? Primeiro, a gente precisa superar esse modelo biomédico cartesiano tradicional de cuidado, né, que a gente tem, o médico, ele sabe tudo, ele tem que ficar no lugar dele, o paciente no lugar dele, sempre obedecendo o que ele está falando. Não. Quando a gente fala de somatização, a gente precisa esquecer um pouquinho essa hierarquia. A gente precisa entender que a gente precisa lidar com aquele paciente de forma amigável, que a gente precisa demonstrar interesse naquele problema. A gente precisa fazer com que aquele paciente entenda que ele está sendo valorizado, que o que ele está falando, a gente está escutando, e a gente está ali, a gente está disposto a ajudar, a gente está disposto a entender, a gente está disposto a mostrar para ele que realmente é importante o que ele está relatando, mas que a gente precisa buscar um plano, uma meta de cuidado aí. Não só médico, tá? Isso tudo que eu tô falando não é só relacionado à questão médica. Tô falando de todos os profissionais da saúde, de um modo geral, que atuam auxiliando esses pacientes, tá? E a gente precisa construir uma abordagem centrada na pessoa, de forma integral. A gente precisa abrir espaço para falar e lidar com o sofrimento emocional desse paciente, trabalhar com a narrativa dele, do indivíduo, no caso. E a gente precisa utilizar técnicas terapêuticas adaptadas para o ambiente da atenção primária à saúde. Eu posso estar utilizando terapia, fazendo uso, por exemplo, das terapias comunitárias, auriculoterapia, ventosa, que a gente utiliza muito também, aulas, às vezes, de dança, aulas com educador físico. Então, tudo isso vai estar auxiliando no processo de remissão do adoecimento desse indivíduo. Então, como é que eu vou fazer uma abordagem terapêutica nessa pessoa? Eu vou atentar para as informações sobre a vida do paciente, eu vou avaliar os problemas, as dificuldades, o sofrimento emocional e a presença de sintomas psicológicos associados. Eu vou tentar recodificar sintomas dentro de uma perspectiva integral. Eu vou permitir que a vida toda se torne parte do cuidado, ou seja, tudo que está inserido na vida daquela pessoa tem que entrar ali naquele momento, naquela consulta. Eu vou identificar as crenças, as representações, o sentimento e as dificuldades daquela pessoa. Às vezes a gente atende paciente que ele não quer tomar remédio, ele sabe que ele está com um problema e que esse problema pode estar relacionado à questão emocional, mas ele não quer tomar um remédio, não quer fazer um tratamento farmacológico em si, porque ele não acredita. Ele acredita que se ele utilizar, por exemplo, fitoterápicos, se ele utilizar chás, se ele utilizar garrafadas, que é muito comum, que a gente encontra muito, ele vai melhorar. Então, a gente não pode virar para esse paciente e falar, olha, isso aí não presta. O senhor precisa tomar o seu remédio, porque o senhor só vai melhorar com o seu remédio. Não, a gente não pode fazer isso. A gente tem que levar em consideração a crença dele, tem que levar em consideração no que ele acredita que vai fazer ele melhorar. Porque se ele não acreditar, se ele tomar o remédio forçado, ou se a gente impor esse tratamento,
ou ele não vai fazer, ou ele também não vai melhorar, porque ele não acredita naquilo ali que ele está fazendo, tá? Então, é muito importante que vocês tenham cuidado com isso também. A gente precisa ter espaços de acolhimento, tá? A gente precisa estar dividindo esse sofrimento psíquico de forma organizada, tá conversando coletivamente, dividindo essas tristezas, dividindo essas dores. É de extrema importância que a gente tenha grupos na estratégia de saúde da família, sejam grupos de idosos, grupos de gestantes, grupos de crianças, grupos relacionados à saúde mental, mas esses grupos, eles são de extrema importância, porque você vai compartilhar vivências, você vai compartilhar situações, você vai compartilhar experiências que vão estar auxiliando naquele processo de cura, né, entre aspas, daquele paciente. Então, a gente tem um relaxamento, exercício físico, estratégias de grupo e terapia comunitária, como eu já falei para vocês, que são atividades em grupo, que a gente pode estar também fazendo nas unidades de saúde. E o desenvolvimento de novas formas de lidar com o estresse daquele paciente, tá? Que a gente tem hoje em dia várias práticas, né, que vocês conhecem. Então, eu queria falar para vocês um pouquinho sobre as etapas de terapia de reatribuição. O que seria essa terapia de reatribuição? Você vai receber esse paciente, ele vai te falar e a gente vai dar um novo significado àquilo ali que ele está falando. Então, inicialmente, ele precisa se sentir compreendido durante a consulta, a gente precisa fazer uma anamnese ampliada, um exame físico focado na queixa, com a valorização nas crenças da pessoa. Depois a gente vai estar ampliando a agenda. O que seria isso? A gente precisa dar um retorno para aquela pessoa, a gente precisa dizer o que a gente acha daquilo ali também. Olha, você tem esse sintoma, mas que tal transformar esse sintoma numa solução, nisso daqui? Vamos tentar fazer assim? Vamos tentar buscar isso aí, já que não tem como mudar, vamos buscar essa forma de trabalhar. Então, a gente vai estar fazendo uma vinculação com eventos vitais ou psicológicos desse paciente, tentar modificar o que aquilo significa para ele, o que aquilo significa na vida dele. E, ao mesmo tempo, quando a gente faz isso, a gente acaba estabelecendo um vínculo e a gente acaba construindo modelos explicativos que vão fazer sentido para ele. Por exemplo, quando a gente fala da questão de ansiedade, a gente atendeu um adolescente de 16 anos que ele chegou inicialmente falando sobre as queixas gástricas, disse que ele sentia muita dor de cabeça, que ele tinha que trabalhar, que ele ajudava na casa dele, que a mãe dele não ligava muito para ele, porque ele já trabalhava, então ela achava que por ele trabalhar, ele podia cuidar dele sozinho já, e ele tinha sintomas gástricos, dor no estômago, náusea, vômito, não conseguia se alimentar de forma adequada. E aí, conversando com ele, tentando desconstruir isso daí, tirar só da parte física, a gente percebeu que, na verdade, tudo estava relacionado à questão do relacionamento que ele tinha com a mãe dele, a questão do relacionamento que ele tinha com o pai também. O pai estava privado de liberdade, e ele tinha muito medo, muito receio em relação a isso. Ele achava que ele tinha que trabalhar porque ele precisava se sustentar, porque ninguém ligava para ele. Então, a gente tentou mostrar isso, todos esses problemas, de uma outra forma. Quando a gente tenta mostrar de outra forma, a gente acaba estabelecendo esse vínculo e o próprio paciente começa a entender de outra forma também. E a gente começa a desconstruir tudo isso que está gerando todos esses sintomas na vida dele. E, por fim, a gente vai negociando um tratamento. Então, o que seria negociar o tratamento? Pactuar o que é mais fácil para aquele paciente fazer. Em conjunto com a pessoa, a gente precisa inserir aquele indivíduo no plano terapêutico dele, para que ele possa realmente fazer, realmente acreditar que aquilo ali vai dar certo, tá? Em relação aos somatizadores crônicos, que são aqueles que evoluem com outras patologias, que são os mais difíceis, que recusam, que não querem não querem acreditar que tem um fator emocional por trás. Então, eles são frequentes fontes de estresse e frustrações para os profissionais de saúde, de um modo geral, tanto para o médico, quanto para o enfermeiro, para o ACS,
pro fisioterapeuta, tá? Porque a gente não consegue, às vezes, lidar com esse paciente. A gente acaba também perdendo a nossa boa vontade de lidar com aquilo ali, porque são pessoas extremamente difíceis de se conversar, são pessoas extremamente difíceis de explicar alguma coisa, porque eles não querem entender. Então, eles têm muitas síndromes funcionais associadas, têm um prognóstico reservado por serem aderidos ao papel de doentes, então eles já tomaram para si aquela condição de doentes, eles já acreditam que eles são doentes. Então, dependendo da doença que eles acreditam que eles tenham, eles vão ter um prognóstico diferente. E a gente tem uma recusa desses pacientes em aceitar a ausência da causa orgânica, questionando a origem psicológica do problema, e fica implícito para eles que sempre há algo que o profissional não consegue descobrir. Então, ele vai para uma busca incessante de outros profissionais de saúde para poder descobrir o que é que está acontecendo em relação à saúde física dele, tá? Então, como as mudanças nessas pessoas são lentas, a resistência em abordar seus problemas emocionais é grande e a contratransferência é bastante negativa, trazendo sentimentos desagradáveis de rejeição e irritação, e que o compartilhamento do cuidado com profissionais especialistas em saúde mental é necessário. É de extrema necessidade isso daí, tá? Eu já tive vários pacientes dessa forma, vários pacientes que a gente já realizou vários exames, já conversou, já chamou família para conversar também, mas a pessoa não aceita que tenha um fator emocional por trás. Acha sempre que é uma coisa orgânica, que é ir para infinitos especialistas e não acha nada, porque tá tudo relacionado a um problema emocional, tá? Quando e como eu vou referenciar esse paciente, esse somatizador crônico? Ao identificar um somatizador crônico, o profissional deve considerar o referenciamento, mas deve fazê-lo no momento correto, para evitar o prejuízo do vínculo terapêutico. O que ele quer mostrar aí? A gente não vai simplesmente... Eu estou atendendo aquele paciente e ele está cheio de queixas e ele não acredita no que eu estou falando, ele não acredita que possa ser um fator emocional associado, e aí eu vou, toma, vai no psiquiatra, vai para o CAPES, que é um serviço de referência, vai para algum outro local, porque não tenho como cuidar de ti aqui. Não posso fazer isso. Quando eu faço isso, eu acabo quebrando ainda mais esse processo, dificultando ainda mais a aceitação dele em relação ao problema dele. Então, esse referenciamento, ele precisa ser cuidadosamente preparado, por meio de reatribuição das queixas, que é aquele processo que eu expliquei para vocês, de muita conversa, para auxiliar o tratamento pela equipe de saúde mental, para esse tratamento poder fazer sentido para aquela pessoa. Se eu simplesmente só referenciar porque eu não aguento mais, não vai dar certo, tá? Então, quais são os erros mais frequentes que a gente identifica durante os atendimentos em relação à somatização dos sintomas e aos sintomas sem explicação médica? Muitos profissionais, eles estão bitolados, eles tentam de qualquer forma convencer os pacientes de algo que eles não querem ou não podem ser convencidos. O processo de ressignificar os sintomas é difícil para os portadores de quadros crônicos e deve ser construído passo a passo. Dizer você não tem nada, isso não ajuda em absolutamente nada. Se eu tenho um somatizador crônico e ele está buscando uma causa, e eu viro para ele e falo, olha, não tem nada aqui, não tem nada aqui, não tem nada aqui, eu não vou ajudar em absolutamente nada, porque ele vai continuar acreditando que tem alguma coisa que ele precisa achar, porque ele precisa achar uma justificativa, tá? Preocupar-se excessivamente com a remissão dos sintomas, que a gente falou lá na frente. Muitos profissionais, eles focam só nos sintomas. Eles não focam no fora, no externo, no que está gerando aquilo tudo na vida do paciente. Desafiar a pessoa, que seria tipo assim, quando eu falo para ele, o senhor tem que concordar que tem um problema aqui. A gente ainda não achou, mas o senhor tem que concordar. Não existe isso, a gente não pode desafiar a pessoa dessa forma, porque dificulta ainda mais o processo de cuidado. Informar diagnósticos orgânicos positivos quando eles não existirem, ou seja, o senhor tem uma gastrite.
aquela pessoa que ela já é somatizadora crônica, ela vai acreditar que ela tem uma gastrite, ela vai querer tratar aquela gastrite sem ter necessidade nenhuma, tá? Explicar prematuramente que os sintomas são emocionais. Esse, para mim, é o maior erro. Muitos pacientes chegam, às vezes, para serem atendidos e a pessoa vira e fala assim, é problema psiquiátrico. Calma, a gente não pode falar isso de cara, porque já existe um preconceito, já existe uma resistência desse paciente, dele acreditar que realmente tem um fator emocional por trás. Aí eu pego, não tenho a mínima paciência de conversar com ele, e já falo que é um fator emocional, ele não vai acreditar, e ele não vai voltar nunca mais, e vai dar tudo errado. Não valorizar a preocupação da pessoa e a experiência dela em adoecer. A gente precisa valorizar aquele processo de adoecimento na vida daquela pessoa. Ela não está adoecendo porque ela quer, ela não está te falando aquilo à toa. A gente precisa conhecer esse processo, conhecer o que significa adoecer para aquela pessoa, tá? Menosprezar o papel das relações familiares e sociais no agravamento dos sintomas físicos e adoecimento emocional. A família, ela é um componente crucial nesse processo todo. Então, a gente não pode ignorar esse exemplo que eu dei para vocês do adolescente de 16 anos. Eu não posso tratar as queixas gástricas deles, tratar a ansiedade, e esquecer da família, da mãe, do pai, do que está acontecendo no relacionamento deles. Não dá, porque não vai resolver. Eu não vou conseguir resolver nada se eu anular o resto e focar só naquela pessoa, tá? E para finalizar, eu queria falar para vocês que falar sobre a somatização de sintomas e ajudar as equipes de atenção primária à saúde a melhor entender e apoiar essas pessoas, aliviando o seu sofrimento, empoderadas nessas ações, as equipes de saúde se libertarão da sobrecarga e frustração que costumam sentir quando percebem e lidam com pacientes que consideram impossíveis de cuidar, tá? Então, é muito importante que a gente fale sobre isso, é muito importante que a gente capacite as nossas equipes, é muito importante que a gente faça tanto as equipes quanto os usuários entenderem o que é isso, o que é esse processo de adoecimento, que ele não é uma pessoa que ele só reclama. Alguma coisa está acontecendo por trás, e essa alguma coisa precisa ser vista, precisa ser olhada, precisa ser cuidada, para a gente chegar numa solução, tá? E é isso. Obrigada, professora. A gente vai ver se alguém tem uma dúvida no chat, até então não surgiu. Gente, se alguém tiver uma dúvida, pode mandar ou falar no microfone mesmo. Queria pedir desculpa pelo cachorro. A minha cachorra tá solta e quando ela escuta o barulho do vento, ela fica com medo. Ela ficou desesperada porque ventou forte aqui e ela achava que era alguma coisa. Vocês querem perguntar alguma coisa, falar? Podem falar, tá, gente? Professora, Vocês estão muito calados. nesses últimos slides, né, que estava falando que é um erro a gente afirmar logo para o paciente, né, que se trata de um problema de origem emocional, né. Então, a melhor conduta nesse sentido seria a gente compreender que realmente aquilo é por causa que ele está somatizando, ou então porque tem relação, né, com tudo que ele está vivenciando. E a gente não falar nesse primeiro momento e nunca falar, ou então a gente dá seguimento para tentar tratar os sintomas, mas também levar em consideração a história dele e não tocar nesse ponto, assim, em nenhum momento. Olha, não tem uma regra de como tu deves seguir isso daí, né? Como tu vais atuar, não tem nada assim, não tem nenhum estudo que te diga como proceder,
ou um fluxograma para ser seguido. Então, o que é que eu faço muito durante os atendimentos? A gente identifica que tem algum fator emocional, aí a gente observa, mas a gente tenta começar a mostrar para esse paciente, para ele enxergar esse fator emocional também, entendeu? Tipo assim, esse adolescente que eu dei como exemplo, ele estava com sintomas físicos, ele tem os problemas na família dele, mas ele não conseguia enxergar que aqueles problemas poderiam estar gerando os sintomas físicos nele, entendeu? Então, a gente pode inicialmente tentar mostrar que esses sintomas, essa questão emocional, ela pode interferir na questão física também, entendeu? Começar uma conversa, começar a falar, olha, mas você não acha que essa preocupação extrema pode estar gerando essa dor de cabeça, essa tensão, essa dor no estômago, e fazer com que ele reflita sobre isso, que ele consiga perceber que pode ser que esse sintoma está sendo desencadeado pelo fator emocional e tentar cuidar disso daí, entendeu? Eu acho que é mais fácil a gente tentar explicar para o paciente do que falar logo de cara. Mas eu também não acho válido a gente ignorar, entendeu? Tipo assim, eu não vou falar para o meu paciente que eu acho que é isso. Não, eu acho que tem que ser falado sim, mas tentar amenizar a fala, tentar utilizar palavras mais assim acessíveis, mais aceitáveis para aquele paciente, para que ele possa entender o que realmente está acontecendo. Entendeu? Entendi, professora. Obrigada. Tem alguma outra dúvida? Acho que não, professora. A gente queria lhe agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade, por estar aqui uma sexta-feira, tudo certo com a gente. A senhora é sempre muito disponível quando a gente solicita. A aula foi muito boa, é um tema que a gente costuma ouvir por alto, né? Eu nunca tinha visto uma aula sobre esse tema em si. A gente costuma ouvir o termo, né, de somatização. Então, acho que foi muito esclarecedor para todo mundo que está aqui. Então, muito obrigada mais uma vez, professora. A gente agradece muito a sua participação e colaboração com a Liga. Eu queria que vocês entendessem, assim, mais do que a aula, é um tema difícil da gente falar também, né? Não é fácil a gente falar sobre isso, porque não tem tantas coisas que a gente possa utilizar como referência também. Mas eu queria que vocês entendessem que, para isso, quando a gente fala mesmo da somatização, a gente não está falando diretamente sobre tratamentos, tá? O tratamento, na verdade, ele tem que ser uma consequência. Nós, profissionais de saúde, independente da especialidade, independente da função, a gente precisa entender inicialmente que isso daí existe na vida da pessoa, e que a gente precisa reconhecer, precisa valorizar, precisa aceitar que aquela pessoa reflete aquilo ali daquela forma, e não buscar um tratamento logo de cara, entendeu? Tipo, eu sei que o meu paciente está evoluindo com sintoma porque ele tem ansiedade. Eu vou tratar logo a ansiedade. Não é bem assim que funciona. Então, a gente precisa entender que aquela ansiedade está gerando aquele sintoma nele, sim. Mas não necessariamente eu preciso tratar logo de cara, né? Tentar entender como aquilo está funcionando na vida dele. Não falar de tratamentos em si. Não ter uma receita de bolo de como abordar, de como falar sobre aquela determinada situação na vida daquele paciente, tá? Então, acho que isso é o mais importante. É muito importante que a gente entenda que não tem mesmo, falar disso não é falar de tratamentos. É reconhecer que essas situações, elas existem. E a gente precisa valorizar, que a gente precisa estar atuando da melhor forma possível para estar resolvendo aquilo ali, tá? Sim, é mais importante, eu li aí a pergunta no chat, é mais importante a conversa.
A gente precisa primeiro conversar muito, entender muito e depois buscar um tratamento. Certo? Bom, acho que não temos mais dúvidas, né? Agradecer novamente a sua presença, professora Raíssa. Muito boa palestra, como a Ilana falou, realmente não é um assunto geralmente que a gente vê uma aula sobre. A gente vê mais citado, um paciente que somatiza. Então, é muito bom saber que existem classificações para esses pacientes e que a gente pode aprender mais para saber como abordar eles melhor. Bem, agora nós seguiríamos com a aula da professora Ana Caroline, porém ela não está presente ainda. Ela entrou em contato com a gente, como eu mandei no e-mail, ela entrou em contato com a gente um pouco antes do horário e ela disse que estaria disponível a partir das 9 horas. São 20 para as 9. Então a gente vai aguardar. Peço desculpa a vocês. É uma coisa que foge da nossa responsabilidade, essa questão dos palestrantes. E, bem, é isso. A gente vai aguardar até que ela possa entrar na sala. Tá, então eu vou me despedir de vocês. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de falar sobre esse tema. Agradecer também a participação de vocês daqui, sexta-feira à noite, 8h30 da noite. Eu sei que não é fácil, mas obrigada. E qualquer dúvida, qualquer coisa, pode entrar em contato comigo, tá? Muito obrigada, doutora. Até a próxima, que a senhora Até a próxima. Liga. Tchau. Tchau, tchau. Gente, então eu vou parar a gravação para não ficar esse ato no vídeo depois. E aí, quando a professora Ana entrar, eu inicio a gravação de novo, tá ok? Obrigada pela compreensão, gente.